Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom, então tá bom, né? Creio que esteja bem, sim, se Deus quiser, né? Pessoal, hoje a aula ela vem nos trazer, né? Propor uma revisão de anatomia, tá? Porque nós já vimos anatomia. Na verdade, acho que vocês viram com o Guilherme, né? E eu vou vir trazer algumas diferenciações, tá? Vou falar um pouquinho dessas diferenciações e então vai ser basicamente a aula de hoje para vocês. É uma aula tranquila, uma aula super legalzinha de se fazer, tá? Então vamos lá, né? Vamos começar. Eu optei por começar com o aparelho digestório, porque é o que mais tem diferenciação de animais domésticos, do equino também, né, com o bovino. Não só o bovino, né, os ruminantes em si. Quem são ruminantes, tá? A gente costuma falar que são os animais de casco fendidos, né, mas carneiro, ovelha, o bovino são todos ruminantes, tá? E por que ruminantes? Então, eu vou começar a falar para vocês sobre o sistema digestório e aí vocês vão entender, né, o porquê de ser chamados de ruminantes. Mas de uma forma grosseira explicando para vocês, é porque eles têm 4 compartimentos de estômago, tá? Sendo que os monogástricos, que são animais comuns, né, eles têm um compartimento só. O sistema digestório dos bovinos, né, ele começa pela boca. Aí tem a faringe, esôfago, tá? Aí tem o pré-estômago, que quais são esses pré-estômagos? É o rumen, retículo, na verdade o retículo ele chama retículo endoplasmático rugoso, o omaso, e aí vem o verdadeiro estômago, que é o abomaso, tá? Depois vem o intestino grosso, intestino delgado, né? Intestino grosso, reto e ânus, como todos os outros animais. A diferença são os pré-estômagos, tá? E o abomaso, né? Que na verdade o abomaso é o estômago. Também tem, como todos os animais, dente, língua, glândulas salivares, fígado, pâncreas, tá? Pela presença dos pré-estômagos dos bovinos, assim como cabra, ovelha e búfalo, né? O camelo e os cervídeos são classificados como poligástricos ou ruminantes, tá? Animais que têm capacidade de ruminar, consistindo, né, na regurgitação dos alimentos ingeridos, na remastigação e a nova deglutição. Então é um processo, né? O animal ele come o alimento, então passa, né, boca, faringe, esôfago e aí chega no rumen. Aí o que acontece? O animal ele vai fazer o quê? Ruminar. Ele vai voltar para a boca, mastigar mais um pouco, volta, aí vai para o retículo, aí volta de novo e ele faz esse processo até chegar no abomaso, tá? Então é esse processo de ruminação. A língua, né, é o principal órgão prensor conduzido o alimento até a boca, né? Ruminantes não têm dentes caninos nem incisivos superiores, tá? Isso vocês têm que reparar. Vai falar que vocês nunca viram, né? Inferiores, superiores. Então, você vai passar a mão em cima na boca da vaca, não tem dente, tá? Ela só tem inferiores. A função antagonista dos incisivos inferiores, né, se realiza pela lâmina dental constituída do tecido conjuntivo fibroso, recoberto pelo epitélio, né? Então, o que acontece? Nos ruminantes, gente, eles têm duas partes, né? São os molares, são 3 dentes, né? Em cima e embaixo. Pré-molares são 3 e 3. Caninos não tem, tá? E incisivo, em cima nenhum e embaixo 4, tá?
quer dizer que eles têm 32 dentes. E aí, mas professora, ele vai comer, né? Como que ele vai mastigar? Na verdade, gente, a eficácia, né? O que a gente mastiga, os outros animais mastigam, essa eficácia, ela fica por conta dos estômagos, tá? Dos pré-estômagos para fazer essa quebra da celulose, né? Que é a grama. Então, o que acontece, né? Eles vão fazer essa parte de morder, né? De fazer essa mastigação. Reduz, né? A eficácia da mastigação é condição pré-vital para a digestão do ruminante, porque reduz o material vegetal, né? Em partículas de tamanho pequeno, que permite o ataque do micro-organismo, que é o rumen, aos carboidratos estruturais. Os bovinos pastejam durante longos períodos de tempo, mastigam inicialmente de forma breve, ainda, né, dispõe de amplos períodos de ruminação para reduzir as partículas de alimentos e fornecer ataque na microbiota. Que é isso, gente? Eles vão mastigar, tá? Eles vão comer, vão parar ali e vão começar a comer. Na hora que eles enchem o rumen, eles param, tá? Eles estão saciados e aí começa o processo de mastigação, de ruminação, né? O cavalo, por isso que a gente fala, né? Cavalo ele come por 3 boi. Por quê? Ele não tem esse processo de ruminação. Na hora que ele come, vai pro estômago, depois ele defeca. O bovino não. Ele encheu o primeiro compartimento de estômago, tá? Na hora que ele encheu o rumen, aí ele começa o processo de ruminação. E isso demora, tá? Até ficar totalmente, fazer todo o processo, esse animal tá ali ruminando, ele tá mastigando, você acha que ele tá mastigando, mas é o processo de ruminação, tá? O processo inicial, né, do trato digestivo é converter os alimentos em componentes químicos capazes de ser absorvidos para a corrente sanguínea, né? Para o uso como nutrientes, né? Uma variedade de necessidades, como manter o corpo, crescimento, engorda, produção de leite, reprodução. O estômago dos ruminantes tem 4 compartimentos: o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso. Coletivamente, né, esses órgãos ocupam 3/4 da cavidade abdominal do animal. Então, você imagina o tamanho desse estômago, né? Enchendo virtualmente, né, todo o lado esquerdo, que estende significativamente para o lado direito. Então, ele vai encher todo o lado esquerdo, mas ele ainda vai fazer uma extensão para o lado direito desses órgãos, tá? O retículo, né, ele relaciona-se com o diafragma e é unido ao rumen por uma dobra de tecido. O rumen é o maior pré-estômago que tem, porque ele vai fazer o quê? Ele que vai fazer a estocagem para depois começar o processo, né? É propriamente saculado, né, por colunas musculares que são chamadas saco dorsal. Em muitos aspectos, o retículo pode ser considerado a bolsa do rumen, né? É a ingesta que flui livremente entre 2 órgãos. O retículo é conectado ao abomaso. E aí ele vai fazer o quê? É um orifício que fica retículo omasal, tá? Eles são ligados nisso. O abomaso é o verdadeiro estômago, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem que entender. Que o rumen ele é o maior, tá? Ele localiza-se do lado esquerdo da cavidade abdominal. Ele é dividido em áreas, né? Separadamente. Ele movimenta continuamente, tá? Então, por isso, quando a gente vai fazer a auscultação de motilidade intestinal em bovinos, a gente tem que fazer por toda a cavidade abdominal, tá? E ali nele, né, que vai fazer a parte de mistura. Muitas das vezes, se o animal está comendo algum alimento que
que fermenta demais, ele que vai ficar cheio de gases, tá? Ele que vai fazer a parte da fermentação. E aí, a hora que a gente tem, né, aqueles animais com timpanismo, com aqueles rumens gigantescos que a gente vai lá e fura, não sei se vocês já viram na vida de vocês. Eu vou depois procurar um aqui e vou mandar para vocês verem como que é o timpanismo, tá? Então, assim, basicamente, acho que era isso que eu ia falar para vocês. O retículo, ele é aquele que o pessoal às vezes faz buchada, né? Que tem jeitinho de favo de mel, que parece umas casinhas de abelha. Não sei se vocês já repararam. Depois eu vou pegar fotos e mandar para vocês, né? Ele tem movimentos constantes, né? Em sintonia com o rumen. O alimento passa para o rumen, né? Alimento ainda não totalmente degradado, ou para o omaso, que o alimento já está fermentado, e deste trato digestivo posterior, né, o abomaso intestino. O retículo, ele é o principal órgão que participa do processo de ruminação, já que é responsável, né, pela contração e pela regurgitação de todos os alimentos que foram comidos, né? O omaso em si, ele parece umas lâminas. Na hora que eu mandar a foto para vocês, vocês vão ver, parece algas, tá? Aquele tecido dele. Então ele também se define, né, para fazer a parte de digestão. Ele faz a parte do material semilíquido, tá? Aquela coisa mais pastosa, tá? E eles também trituram, né, os alimentos. De 60% a 70% da absorção de água é feita no omaso. Já o abomaso, ele é o estômago verdadeiro, tá? Possui a mucosa limpa. Ele em bezerros, tá? Que cobre grande parte do estômago. O que acontece? Quando o bezerro ele nasce, ele não tem esses 4 compartimentos. Então, ele só tem a formação do abomaso. E aí, ele faz o quê? Ele que vai fazer a digestão do leite. Então, quando você vai dar leite pro animal, né, pro bezerro, ele vai direto pro abomaso. Por isso que você não pode dar gramíneas, né, pro bezerro cedo. Você pode dar concentrado, mas grama você não pode dar, porque ele não tem os 4 compartimentos de estômago formado. Então, o que acontece? Esse bezerro ele não vai ter fermentação e aí dá um timpanismo e o bezerro até morre por causa que ele não tem essa formação, né? Então, é tudo isso. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre ficar de olho, né, no bezerro, para ele não comer grama, para ele não fazer nada disso, para ele não ter essa fermentação e acabar vindo a óbito.